Olá, boa tarde. Já está começando mais um NT Sul aqui na telinha da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Bom começo de semana, muito obrigado pela tua companhia. Na edição de hoje, Bernardo Miller traz informações da Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, a FEAPEC. Ele esteve no Parque do Sindicato Rural para saber como foram os remates e leilões dessa edição. A tradicional Feira de Terneiros, marcada para amanhã, foi adiada para 11 de outubro. E você vai ver também, a Prefeitura de Cachoeira do Sul proibiu o trânsito de veículos pesados nas estradas rurais em dias de chuva. O decreto assinado na sexta-feira promete causar muita polêmica. Uma tempestade severa de granizo atingiu o município de Bagé na madrugada do último sábado. As pedras excederam os 10 centímetros de diâmetro, danificando cerca de 10 mil residências. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala da artrite. Uma dor articular proveniente de uma inflamação. E no quadro Responde Aí, Thelma Tomás tira dúvidas sobre manutenção de estradas, do meio urbano, do meio rural e fala se tem previsão do calçamento da Avenida Orlando da Cunha Carlos, dessa avenida sair do papel. E como você já sabe, o NT Sul tem sempre aquele espaço reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem com uma informação, com um recado, com uma reclamação. Pode contar também uma boa notícia. E o número do nosso WhatsApp já vai para a telinha, 51997697129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou ainda lá no nosso canal do YouTube. Vá participando, o NT Sul desta segunda-feira já está no ar. E hoje é segunda-feira, dia do quadro Responde Aí. E nesse quadro, você de casa pergunta e a nossa equipe busca as respostas. Hoje o pessoal quer saber sobre manutenção de estradas do meio urbano e rural e também quer saber sobre calçamento. E quem foi buscar respostas para atender o povo foi a Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Tudo bem, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. A gente foi buscar respostas sobre tudo isso e um pouco mais. Dúvida não falta, né? É, isso aí. E olha, você de casa que está com a gente aí, ligando a sua TV, se conectando às nossas redes sociais, tem uma pergunta também? Gostaria de ter uma resposta nossa? Manda aí a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp 51997697129. Na verdade, né, Thelma, ao longo da semana o pessoal vai mandando aqui nas nossas interações as dúvidas, os questionamentos sobre aquelas questões do dia a dia. Exato. E ao longo da semana a gente já vai agrupando essas informações para trazer respostas mais efetivas para quem está em casa. Teve até uma estratégia que a gente adotou nas últimas semanas de colocar aquele quadrinho de perguntas na nossa rede no Instagram. Essa semana não aconteceu, mas vamos alimentar essa ferramenta aí para que você também tenha um outro caminho para mandar seus questionamentos, suas perguntas. É isso aí. Então, bora para a telinha. Vamos lá. Vamos ver quem pergunta e o que a Thelma responde. O Edson da Silva começa perguntando aqui o seguinte: a estrada de acesso a Todesmade está intransitável, com buracos enormes. O ônibus que faz o transporte dos funcionários atolou na última semana e outro teve o para-choque arrancado. Um agricultor precisou socorrer o motorista. Como fica uma empresa que os funcionários não conseguem chegar por falta de condições da estrada? Responda aí, Thelma. Pois é, uma confusão agora agravada pela situação do tempo, né? A gente tem as enxurradas, a enchente está dificultando bastante o trabalho da Secretaria de Interior, mas como a gente já tinha mostrado numa entrevista na semana passada aqui no NT Sul com a Carolina Larrondo, que é titular da Secretaria de Interior aqui de Cachoeira do Sul, existe todo um cronograma de trabalho. Ela tem uma previsão aí de em um mês conseguir passar por todos esses pontos mais críticos. A Todesmade está no radar, segundo ela, é uma das estradas, em que a Secretaria do Interior deve atuar nos próximos dias, mas como ela mesma explicou, e aqui eu retomo uma frase dita pela própria secretária, são muitos quilômetros de estrada, uma equipe pequena e mais as intempéries para dificultar esse trabalho no cumprimento a rigor, né, de tudo que precisa ser feito, né, Daniel, para atender a todas as comunidades. Tem um plano de trabalho, conta-se aí com a colaboração de São Pedro, que por enquanto não está facilitando, né, a chuva está vindo sem parar, mas existe essa possibilidade de em breve a Secretaria do Interior chegar lá, então,
nessa localidade e atender, principalmente por conta da continuidade dos trabalhos na Todesmad, né? E daqui a pouquinho, né, Thelma, a gente vai trazer aqui uma reportagem no segundo bloco do telejornal. A Thelma foi apurar esse decreto que a Prefeitura editou e publicou, fazendo uma proibição do tráfego de veículos pesados pelas pelas estradas do interior da zona rural. E isso está dando uma polêmica grande, né, Thelma? Sim, porque o decreto ele é muito genérico. Ele fala no primeiro momento que está proibido durante o período de chuva e pelas 24 horas seguintes, né, daquele período em que a chuva eventualmente pare, o trânsito de caminhões mais pesados, com cargas de areia e com cargas de toras de madeira. Estão liberados os veículos que estiverem trafegando com carga viva e insumos. O problema é a gente conseguir definir dentro desse decreto o que é chuva, qual é os detalhes que o decreto não deixou claro, né? Afora a questão de que a gente tem aí possibilidade, né, Daniel, de chuvas ininterruptas. Então, como é que fica a situação das empresas que dependem de fazer o transporte das suas cargas, né? A gente foi buscar essas respostas também traz aí no VT daqui a pouquinho. Isso, daqui a pouquinho, então, a gente traz informações mais detalhadas sobre esse caso específico que diz respeito a quem precisa trafegar com um caminhão especificamente no interior aqui do município de Cachoeira do Sul. Bom, vamos voltar para a tela, né, Thelma? Esse é o quadro Responde Aí, perguntas de telespectadores e a nossa apuração aqui então. O Antônio Ilha está perguntando o seguinte: os moradores do Alto do Amorim estão aguardando há anos pelo calçamento da Avenida Orlando da Cunha Carlos. Alguma previsão desse projeto sair do papel? O que a gente pode dizer para o Antônio, então? Tem boa notícia, Antônio, Opa. Todos os moradores aí do Alto do Amorim. O projeto de calçamento da Avenida Orlando da Cunha Carlos já está em fase final. Ele precisa ser ajustado, alguns detalhes ainda. A secretária de Planejamento, Cláudia Scarparo, já antecipou que até a próxima semana já deve ter concluído esse trabalho. E a notícia não tão boa é que, embora o projeto fique pronto, depende aí do processo de licitação, a contratação de empresa. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer tão rapidamente, mas já está determinado, então, o início desse processo, que ele integra, Daniel Nunes, o programa Avançar Cidades. Então, essa rua já estava prevista para receber esse beneficiamento e agora só depende desses detalhes técnicos. Tomara que dê tudo certo, né? Porque é algo que chega em boa hora, que facilita a vida dos moradores, né? E é uma via que tem um trânsito intenso, né? E a gente já vem falando sobre isso, não é de agora, outros telespectadores também nos demandam, então a boa notícia está quase saindo do papel. Isso aí, contaremos assim que ela se concretizar, Isso né, aí. Thelma? Então tá bem, vamos voltar aqui para nossa tela, mais perguntas no quadro Responde Aí. O Antônio Barbosa manda aqui essa foto pra gente e conta aqui sobre ela. Passando na faixa de pedestre na rua Davi Barcelos, este container está atrapalhando a visão dos motoristas. Penso que ele deveria ser movido mais para trás. Então quer dizer, quem vem ali com o carro eventualmente pode não enxergar quem está entrando, ingressando Exato. na faixa de pedestre, né? Especialmente, vamos dizer que se o semáforo estiver aberto para o condutor, tem algum risco. Tem, né? Um risco. E a sugestão desse nosso telespectador, o Antônio Barbosa, foi acolhida pela Secretaria de Meio Ambiente, que nos informou que vai fazer uma vistoria e que em breve já vai fazer a remoção desse container para um local mais adequado que permita não só a garantir, né, o descarte correto do lixo, mas também a segurança no trânsito. É possível que, inclusive, isso já tenha ocorrido, Daniel. Conversei com o secretário na sexta-feira à tarde, ele disse que a equipe já ia providenciar essa mudança. Muito bom. Inclusive, fica aqui a dica, né, para motoristas, para pedestres, né, Thelma? A gente está num período de muita chuva, então quer dizer, Verdade. a rua ela tem ela fica mais resbalosa, para usar um termo bem popular. Então quer dizer, a hora que alguém vai frear, o carro pode não parar de imediato. Então cabe também, é claro, a atenção do motorista especialmente, mas do pedestre também. Fique atento na hora de fazer a travessia. Exatamente. Né? Aí é toda aquela confusão da chuva e mais guarda-chuva, essa cola, uma série de coisas para cuidar, mas é importante ficar atento a esses detalhes também. Importante evitar acidente, acima de tudo. Isso aí. Vamos ver quem mais pergunta para a gente aqui. A Aline está perguntando: a rua Nilo Fernandes Barbosa, no bairro Ponte Verde, está intrafegável. Já protocolamos várias vezes pedido de melhoria na Prefeitura Municipal e não obtivemos retorno. Carro nenhum passa aqui. Existe uma preocupação dos moradores com a necessidade de um socorro médico
nem a ambulância consegue acessar a rua. E antes de tudo, né, Thelma, vale destacar aqui o que a Aline escreveu para a gente e que a gente também sempre recomenda aos nossos telespectadores. Tem uma situação ruim no seu bairro, na sua rua, antes de tudo, de qualquer coisa, entre em contato com a prefeitura, né? Protocole. Tem que fazer esse pedido, tem que formalizar o pedido, mostrar lá que existe essa necessidade, né? Eu não sei se a gente consegue mostrar as fotos, eu tenho quase certeza que sim, da situação da rua. Valetas imensas bem aqui, difícil, né? Realmente, está evidenciado aí. A Aline fez o favor de nos mandar, inclusive, essas fotos também, para mostrar a situação da rua Nilo Fernandes. Também está no radar da Secretaria de Obras. Mais uma vez, o tempo é um dos empecilhos para que essa reparação já tenha início, né? O retorno que eu obtive do secretário Ronaldo Trojan é de que, em função do mau tempo, é impossível as máquinas entrarem na rua para fazer o trabalho que precisa ser feito de nivelamento, né, e reparação dessa via. Mas que ele pretende, pelo menos, buscar um paliativo para amenizar, principalmente considerando essa situação aí de impossibilidade de entrar qualquer veículo, né, Daniel? Além do risco realmente que a Aline deixou claro. Se precisa de uma ambulância, se precisa de um atendimento médico, as pessoas não podem ficar à mercê dessa dificuldade aí da Secretaria de Obras. Alguma coisa precisa ser feita, nem que seja emergencialmente. E esse é o compromisso do secretário, que me informou isso na sexta-feira. E o secretário que com certeza vai ter muito trabalho, né? Porque com essas chuvas todas, com certeza. A gente viu ali nas fotos dessa rua, que é uma rua que não tem o pavimento, não tem calçamento, então quer dizer, a água corre e as valetas vão abrindo. Vão né? abrindo. Essas ruas sem esse tipo de estrutura, realmente elas estão bem danificadas pelas chuvas. Para ir para minha casa, eu passo apenas por uma rua que não tem calçamento. E essa rua tá horrível. Estava horrível. E a gente tem esse problema crônico em Cachoeira, né? Boa parte das vias não são pavimentadas. Então, esse é um desafio para qualquer gestor que assume o comando da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Tem que dar essa assistência para as comunidades onde não existe o asfaltamento ou o calçamento. A gente vê que agora tem esse progresso por meio do Avançar. As vias em algumas áreas, principalmente na periferia, né, da cidade, que não tem essa estrutura, estão recebendo, e a gente torce para que esse processo avance ainda mais, né, Daniel? É qualidade de vida para todos nós. Com certeza. Né? E você que está em casa, tem uma pergunta, gostaria de fazer também? Mande para a gente. Em todos os nossos blocos de interatividade, você pode enviar aí a sua notícia, a sua informação, um questionamento, uma dúvida, né, Thelma? Isso aí. E ao longo da semana a gente vai atualizando, buscando resposta. E todas as segundas-feiras, na abertura aqui do Telejornal, a gente traz, portanto, o quadro Responde Aí, com um repórter, uma repórter por aqui trazendo essas atualizações. Hoje coube a Thelma. Obrigado, Thelma. Comigo. Obrigada, Nunes. Obrigada pela companhia de quem nos prestigia em casa na hora do almoço. Semana que vem um colega vai estar aqui fazendo o mesmo papel que eu, trazendo respostas para quem precisa. Valeu. Boa semana para todos nós. Para nós. Gente, em agosto, a economia brasileira testemunhou um cenário de endividamento em declínio, mas ao mesmo tempo, um aumento nos níveis de inadimplência. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a proporção de famílias endividadas no país apresentou a sua segunda queda desde novembro de 2022, atingindo 77% das famílias em agosto. Por outro lado, a inadimplência preocupa, com 12,7% da população afirmando não ter condições de pagar as suas dívidas de meses anteriores. O percentual de consumidores que não tem como pagar dívidas é o maior desde 2010. O índice chega a 12,7%. Um alento é a queda no endividamento das famílias, que se encontra em 77%. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que a proporção de consumidores endividados continuará a diminuir nos próximos meses, chegando a 77% em setembro. No entanto, a previsão é que o endividamento volte a crescer na reta final de 2023, encerrando o ano próximo de 78% do total de famílias no país. A pesquisa também revela que o volume de consumidores com dívidas atrasadas atingiu a maior proporção desde novembro de 2022, com 30% das pessoas enfrentando algum compromisso financeiro em atraso. Por outro lado, a gente teve alta nos indicadores de inadimplência da PEIC, que são o volume de pessoas com dívidas atrasadas dentro do mês e também o volume de pessoas afirmando que não vão ter condições de pagar essas dívidas
e que, portanto, vão continuar na inadimplência, né? Então, a gente chegou a 30% de consumidores com algum tipo de dívida atrasada, é o maior volume em 8 meses. Então, isso mostra que as pessoas estão com dificuldade de pagar essas dívidas no vencimento, porque elas hoje estão endividadas em modalidades diferentes e em mais de um tipo de dívida, né? Então, a gente está falando de um consumidor que tem 2, 3 cartões de crédito, ou um crédito pessoal, ou um consignado, ou algum tipo de empréstimo ou financiamento e também um cartão de crédito, e com mais modalidades de dívida, né? Mais tipos de dívida, uma maior quantidade de dívida no seu orçamento, tá difícil desse consumidor conseguir pagar todas elas dentro do prazo de vencimento. Quanto às modalidades de dívida, a pesquisa aponta uma redução do número de endividados no cartão de crédito em agosto, com 85,5% dos endividados, ante os 85,9% de julho. Essa é a segunda queda consecutiva, colocando o indicador no menor nível desde agosto do ano passado. E a dica, né, para quem está numa situação de dívida, né, de inadimplência, na verdade, ou seja, quem tem uma dívida é aquele que contraiu um financiamento, parcelou, por exemplo, a compra de um eletrodoméstico, então quer dizer, a pessoa está endividada, ela tem parcelas a vencer. E o inadimplente é quem terminou deixando vencer parcelas, não conseguiu fazer o pagamento, está com dívida em atraso, então está inadimplente. E a sugestão que os especialistas na área de finanças, de economia sempre dão é de procurar esse credor, né? Para que justamente a pessoa consiga renegociar juros, especialmente, que é algo que termina consumindo ainda mais as finanças de quem está inadimplente. Depois vai fazer aquele acerto, o que pagaria, por exemplo, R$100, vai pagar um valor quase o dobro por vezes, dependendo do tipo da dívida, da inadimplência, em virtude dos juros. Então, procurar o credor, né, para não deixar virar uma bola de neve e ter aí um problema ainda maior na questão financeira. Gente, terminou ontem com o desfile dos campeões, a edição de número 73 da FEAPEC de Cachoeira do Sul. O encerramento da feira agropecuária foi antecipado em virtude das chuvas e a impossibilidade de realizar os leilões com maior quantidade de animais. Quem passou por lá foi o repórter Bernardo Miller, que traz os detalhes dessa edição. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Falamos aqui do Sindicato Rural para trazer o balanço da 73ª FEAPEC, a Feira Agropecuária aqui de Cachoeira do Sul, que encerrou nesse final de semana. A programação lá no início, ela tinha um viés para se estender durante esta semana, mas por conta das chuvas fortes que atinge aqui o Rio Grande do Sul e Cachoeira do Sul, ela encerrou já neste domingo com antecipação do desfile dos campeões, resultados, entrega de troféus e também os leilões e remates que estavam programados. Para trazer mais detalhes sobre mais uma FEAPEC aqui de Cachoeira do Sul, o vice-presidente Vinícius Porto, que fala um pouco sobre essa FEAPEC um pouco diferente. A chuva acabou atrapalhando, Vinícius, mas um resultado positivo dentro daquilo que vocês estavam programando. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. A nossa 73ª FEAPEC começou na quinta-feira com palestras técnicas do IRGA e também com julgamento de animais. Na sexta-feira tivemos o julgamento da raça Angus, depois o leilão, o 19º leilão do Núcleo Centro Angus, que foram todos os animais comercializados, até ficamos bem satisfeitos, que pista limpa, um faturamento de R$424 mil, e todos os animais foram comercializados aqui na região e para vários criadores de outros municípios. Na sexta-feira à noite, depois tivemos o Cachoeira Tex também, vendeu muito bem também, o 11º remate do Cachoeira Tex, com criadores de Cachoeira do Sul, também foi bem vendido, acho que em torno de 180 mil o remate. No sábado tivemos a ranqueada da raça Tex também, que teve muitos cabanhas de todo o Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, então nos prestigiou bastante movimento. E à noite tivemos o jantar de entrega de prêmios também, que foi muito bom também, acho que em torno de 200 e poucas pessoas participaram. E no domingo,
Não pudemos fazer o desfile dos campeões, que era muita chuva, né? Mas daí improvisamos aqui, fizemos no pavilhão da Fena Rosa aqui. Ficou do jeito ali, conseguimos, ficou muito bom até. Agradeço a todos que participaram, todos. E depois terminou com o remate do Braford da tripla marca. Esse remate faturou em torno de R$240 mil. Esse não teve não vendeu 100%. Não sei o número certo que estamos fazendo ali, mas sobrou alguns animais. E agora, a feira de terneiro, que era para terça-feira, nós transferimos para o dia 11, né, por causa das chuvas, que é muitos animais, então não tem como nós... Não tinha passagem nas balsas, aí como a ponte de Fandango passa só caminhão pequeno, não tinha como trazer esses animais todos assim num caminhãozinho toco, né? Então, deixamos para o dia 11, eu acho que daí pode ser que baixe mais o rio, já conseguimos que as balsas voltem a funcionar. Importante essa informação dessa transferência da feira de terneiros, que é tradicional, né? O pessoal espera talvez a mais tradicional da própria FEAPEC, né? Isso, da 59ª feira. E como é um número grande, né? Como remate de touro, são 30 touros cada remate, né? Então, tem como tu trazer, né, agora um número grande, que tu precisa de mais caminhões. Então, a ideia é essa aí. Agora, eu acho que estamos contando com... Já tem uns animais muita qualidade, todos eles já estão brincados, estão prontos para o remate. E conto com todos agora para dia 11, se Deus quiser, nós finalizar e até aumentar o faturamento maior da nossa FEAPEC. Ok. Vinícius, pelo fato da FEAPEC ser logo ao final da Expo Inter, ela vem com uma imagem positiva diante das premiações que Cachoeira do Sul teve lá em Esteio. Isso interfere positivamente na FEAPEC? Foi notório essa visibilidade da Expo Inter para a FEAPEC? Sim, sabe que até muitos desses animais, né, vão na Expo Inter aqui, depois vêm ser comercializados aqui, né? Então é bom, termina a Expo Inter, nós começamos, e agora tu pode ver que não para, mas cada final de semana tem no município, semana que vem nós já temos em Caçapava, no outro já tem em São Cepé, no próximo em Encruzilhada, então não para mais, tem que ter... Não tem nem como tu transferir uma feira toda, porque se tu transferir vai dar junto com o outro, complica tudo. Então, às vezes, a gente passa por um motivo brabo, né, com essa chuvarada, né, que atrapalha a logística de tudo, mas estamos contentes pelo que foi bom os remates, pela situação do gado, do preço do gado gordo, que deu uma caída, né, que é o termômetro de tudo, né? Os touros até estamos bem contentes com a venda dos touros, que foi até mais aqui em Cachoeira, nessa praça, até foi superior ao ano passado, principalmente na raça Angus e Brangus e Ultra Black. Ok, já tem uma data para a próxima edição? Nós já estamos marcando de novo, que é sempre nós temos que marcar até outubro ali, mas a princípio vai ser nesse período também, dentro do meio de setembro, okay, que já é meio tradicional. Tá certo. Então, o relato do Vinícius Porto, vice-presidente do Sindicato Rural, falando sobre o balanço da 73ª FEAPEC. Como ele mesmo falou, remate de gado da raça Angus, um valor considerável, mais de R$400 mil em comercialização, também sucesso no remate e leilão também da raça Texel. Então, a FEAPEC, mesmo com a chuva, o tempo não ajudando muito, teve um bom índice de comercialização, tanto para a Cachoeira do Sul como também para toda a região. E a informação que fica é que a feira de terneiros tradicional, que ocorreria dentro da FEAPEC, foi transferida para o próximo dia 11 de outubro aqui no Sindicato Rural. Tá certo, Daniel? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E olha, atenção agora, você que tem filho em escola particular. No ano que vem, a mensalidade vai aumentar em média 9%. O levantamento feito pelo Melhor Escola revelou que há também reajustes que chegam a 35% em relação ao cobrado esse ano. No reajuste das mensalidades escolares, são levados em consideração índices inflacionários e não existe, por lei, um limite máximo. E nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você. Quer dar o seu recado por aqui? Quer contar uma notícia? Quer comentar os conteúdos que estão no ar, as nossas reportagens, as entrevistas? Fique à vontade para dar a sua opinião. Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129 é o número para você participar. Inclusive, se você quiser mandar uma foto, um vídeo, um áudio para a gente, faça isso no WhatsApp.
a gente recebe sempre com muito carinho por aqui. Dá para participar também nas nossas lives, mesmo conteúdo que está no ar na telinha, na televisão, você pode acompanhar com a gente nas redes sociais, nas lives e também interagir por esse e-mail, facebook.com/TV Cachoeira. É só escrever pra gente. Obrigado a você que já está interagindo. E o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vem comigo pra telinha, vamos ver quem fala com a gente aqui. A Rosane está participando. Quando teremos a construção da nova ponte da Guajuvira? Foi-se a ponte, né, Rosane? Obrigado pela participação. Realmente muita chuva nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Nesse fim de semana foi assim, foi muito chuvoso. Num dia numa região, em outro dia em outra, mas especialmente no sábado, né, madrugada de sexta para sábado, granizo em muitos pontos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E muitos estragos também aqui no interior de Cachoeira do Sul, especialmente com pontes que foram levadas, enfim, muitas questões para tratar. Rivael Silva está com a gente. É cada decreto, aí caminhão de lixo não passa, nem caminhão para troca de poste. Cliente fica sem energia e se precisar de bombeiros. Para o agro fluir, só caminhão, mas nada poderá parar por causa de um decreto. Vão colocar carrinhos da prefeitura para fazer serviços? Questiona aqui o Rivael Silva. Ele está questionando esse decreto para que caminhões pesados, com toras de madeira, por exemplo, não possam trafegar nas estradas do interior do município em dias chuvosos e até 24 horas após as chuvas. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. Quem mais? O Everton Oliveira também está com a gente. O calçamento da rua Fioravante Trevisan, bairro Vila Nova, já está pronto. Os moradores estão muito felizes com a obra do Avançar Cidades. Essa é a primeira rua que ficou pronta. E aí tá aí a foto que o Everton compartilha com a gente. Coisa boa, né, Everton? Muito bom que esse calçamento está saindo do papel. Imagino que os moradores das ruas que também vão receber esse calçamento estejam aí com uma certa ansiedade, né? Porque vai trazer muito mais dignidade, menos poeira, aquele barro todo desse período de tanta chuva já deixa de ser problema, né? Obrigado aqui ao Everton pela participação e por mandar a foto pra gente também. Quem mais? Vamos aqui para a próxima participação, a Paula Moraes. Gostaria de comunicar que a esquecida rua Teodoro Erdina, no Passo do Moura, tem iluminação pública, só na metade. Dia 5 trocaram os postes e não ligaram as lâmpadas. Pagamos IPTU e não temos direito nenhum, reclama aqui a Paula Moraes. Obrigado, Paula, pela participação. Vou enfatizar aqui a Rua Teodoro Erdina, no Passo do Moura. Então, se as autoridades puderem dar aquela atenção especial que os moradores tanto precisam, né? Daqui a pouquinho tem mais participações. Você de casa pode continuar contando a sua notícia, comentando as reportagens e a gente traz tudo isso já em mais um bloco de interatividade. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, a Prefeitura de Cachoeira do Sul proibiu o trânsito de veículos pesados nas estradas rurais em dias de chuva. O decreto assinado na sexta-feira está causando muita polêmica. Uma tempestade severa de granizo atingiu o município de Bagé na madrugada do último sábado. As pedras excederam os 10 centímetros de diâmetro, danificando cerca de 10 mil residências. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala da artrite. Uma dor articular proveniente de uma inflamação. Tudo isso é depois dos comerciais, nós voltamos já já. E já estamos de volta ao vivo, 12h33. Boa tarde para você que está ligado com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Começo de semana, muito calor em boa parte do país e aqui no sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Chuva e chuva, minha gente. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. E a gente tem mais uma vez o céu encoberto. Tá chovendo, né? Desde a madrugada, desde o fim de semana. Alguns momentos em que a chuva dá ali uma pequena trégua, né? Mas está predominando bastante ao longo desses dias. Pois bem, então depois de um fim de semana de chuva, temos uma semana de chuva começando. Ela não dá trégua ao menos até quarta-feira, segundo a previsão. Para hoje, aqui em Cachoeira, estão previstos mais 45 milímetros. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, predomina o tempo chuvoso mais uma vez. Tem previsão nos 45 milímetros de volume de chuva. Temperatura mínima 16 graus e máxima 18.
Terça-feira vai ser mais um dia com bastante chuva no município, mais ou menos na média da segunda, conforme as centrais de meteorologia. Temperatura mínima 16 graus e máxima 20. Quarta-feira ainda pode ter chuva em Cachoeira, mas há a expectativa de que já seja um volume pequeno e com possibilidade de abertura de sol ao longo do dia. Temperatura mínima 13 graus e máxima 18. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva com chance de temporais isolados com queda de granizo nesta segunda-feira. Uma frente semi-estacionária está sobre o estado, conforme a Metsul Meteorologia. E essa frente divide duas massas de ar com características bem distintas. Uma fria na metade sul e parte do leste, enquanto outra quente no noroeste e no norte gaúcho. Então a chuva se concentra inicialmente no oeste, no centro e em pontos do sul e do nordeste gaúcho. Quanto mais ao sul do estado, na área mais fria, e mais ao noroeste gaúcho, na área mais quente do estado, menor é a probabilidade de chuva. Só que no decorrer do dia, se espera que o ar frio avance mais para o norte, o que deve estimular a chuva em mais pontos da metade norte, além da serra. E agora nós vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Também 19 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus. E uma tempestade severa de granizo atingiu o município de Bagé na madrugada do último sábado. As pedras excederam os 10 centímetros de diâmetro, danificando cerca de 10 mil residências. A Prefeitura de Bagé suspendeu as aulas da rede municipal hoje. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura Municipal seguem trabalhando e mobilizados em atender a população bagéense que foi atingida por uma severa queda de granizo na madrugada deste sábado. A Prefeitura já decretou situação de emergência diante dos estragos causados em cerca de 10 mil residências. Faltou lonas e telhas para esses atingidos. O dia de ontem foi reservado para a distribuição de telhas. O coordenador da Defesa Civil de Bagé, Everton Kalp, classificou o evento meteorológico como a pior chuva de granizo dos últimos 30 anos. Em Cachoeira do Sul, uma breve chuva de pedras caiu durante o final de semana no município, sem causar estragos. O rio Jacuí voltou a subir e está com 22 metros e 40 centímetros na medição de hoje pela manhã. A tendência é que o nível continue crescendo nas próximas horas. São 443 pessoas fora de casa aqui em Cachoeira do Sul. As chuvas devem permanecer constantes, segundo a Sala de Previsão do Rio Grande do Sul, acompanhada pela Defesa Civil Estadual. Um ciclone se formará em alto mar, próximo à costa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, entre a noite de terça e madrugada de quarta-feira. Porém, a intensificação das chuvas será devido ao aprofundamento e avanço de um sistema de baixa pressão para o oceano, fluxo de umidade do oceano e formação de uma frente fria. Realmente essas tempestades estão causando muitos estragos, né? Rio Grande do Sul afora, metade sul também sofreu bastante com granizo, com estragos em plantações, como a gente viu na reportagem do Bernardo. Bagé, muitos estragos em casas, né? Realmente um granizo muito intenso. E a gente torce que passe logo todo esse sistema, né? Para que as pessoas não tenham tantos prejuízos, tantos problemas quanto nós estamos vendo agora. Ainda com Lagoa dos Patos bastante cheia, o Guaíba também, rios ainda com volume bastante elevado. Então, esses efeitos eles ainda permanecem por um tempo por aqui. Bom, nós vamos ver agora mensagens da nossa audiência. Você que está em casa pode participar, pode enviar uma foto, seu áudio, seu vídeo. A gente conta sempre com seu olhar atento para aquilo que acontece na nossa comunidade e o Telejornal NT Sul é um espaço justamente para a gente trocar informações, trocar ideias. Participe com a gente. O WhatsApp está na telinha 51997697129. E eu vou começar com recadinhos do nosso Facebook.
facebook.com/TV Cachoeira. Na nossa live está com a gente aqui a Karina da Silva, a Suzana Hernandes também mandando boa tarde pra gente. Muito obrigado, Suzana. Sandra Ferreira, estamos ligadinhos na tela. É a Sandra, o Everson e também o Edson. Desejo deles de uma boa semana para todos. É o que nós igualmente desejamos, viu, Sandra? Tudo de bom para ti aí, pro Edson e também para o Everson. Daqui a pouquinho eu falo de mais participações aqui das nossas lives. Nós vamos agora para a tela ver as participações do WhatsApp. O Eurípides Marconi, de Uberlândia, Minas Gerais. Moro em Uberlândia e aqui a temperatura atual é de 38 graus, podendo chegar a 40 de tarde. Abraço a todos vocês e a todos os telespectadores. Obrigado, Eurípides, pela participação. Força aí para enfrentar esse calorão todo, né? Muito quente o tempo. Primavera recém chegou e a gente já tem esse calor todo, né? Quem mais? O Adair Madri está participando com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Não daria para o Exército entrar em ação para refazer essas pontes caídas no interior? Questiona aqui o Adair. Obrigado, Adair, pela participação e pelo questionamento. Quem mais? Jânia Cardoso também está com a gente. Hoje, nosso parabéns vai para o nosso filho Tiago Cardoso. Um abraço dos teus pais, Walter e Jânia. Grande abraço, então, para o Tiago Cardoso, celebrando aniversário, né? E aí vai o abraço especial do Walter e da Jânia. Obrigado pela participação, grande abraço aí para toda a família. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você que está em casa, de olho na telinha, você que chegou agora, vem mandar sua mensagem também, conte aí o que acontece, onde você está, na sua rua, no seu bairro. Se quiser comentar as reportagens, fique à vontade. A gente sempre conta com a sua participação e opinião. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul editou um decreto proibindo o trânsito de veículos pesados nas estradas rurais em dias de chuva. O decreto, assinado na sexta-feira, está causando muita polêmica. A polêmica do decreto se dá principalmente pela falta de detalhes. A linguagem genérica dá margem para diferentes interpretações, a começar pela definição da chuva. Serão consideradas chuvas em alto volume ou até mesmo chuviscos? Como fica a fiscalização do cumprimento dessa nova norma? A Prefeitura responsabilizará as empresas que não obedecerem ao decreto. Mas e como fica a situação daqueles que precisam escoar a produção? Serão indenizados pelos dias perdidos? A norma se detém apenas em proibir em dias de chuva e pelo período de 24 horas seguintes o tráfego de caminhões com guinchos e caminhões carregados com toras e areia nas estradas do interior do município de Cachoeira do Sul. A exceção é para veículos que transportem cargas vivas, ração e produtos agrícolas. A quem desobedecer o decreto, autuação por agentes de trânsito e eventual ressarcimento aos cofres públicos dos prejuízos que venham causar nas vias. Esse acerto será feito por meio de ação judicial, segundo o decreto. Em entrevista concedida à TV Cachoeira na última semana, a secretária do Interior, Carolina Larrondo, já antecipava a dificuldade de manter em condições as estradas do interior neste período em que o estado do Rio Grande do Sul sofre com as inundações. Quando a gente bloqueia uma ponte, uma estrada, a gente não bloqueia só porque a gente quer bloquear. Tem sempre um sentido, só que as pessoas têm que ter um pouco de paciência também, porque, imagina, são mais de 3.200 quilômetros de estrada para a gente cuidar. A gente tem pontos que são atoleiros leves e a gente tem pontos caóticos que não passa nada e nas enchentes também, não é diferente. Em resposta a todos os questionamentos encaminhados pela reportagem, a titular do Interior esclareceu os pontos mais importantes. Serão consideradas para efeito do decreto as chuvas a partir de 20 milímetros, que são chuvas mais fortes. A penalidade será aplicada quando alguém causar danos ao trafegar na estrada nas condições previstas em decreto. Segundo ela, não há penalidade ou multa para a empresa, que terá apenas a obrigação de recuperar a via danificada. O decreto foi feito no intuito de organizar para os caminhões de madeira não puxar durante as chuvas, pelo menos nesse período aí dos próximos dias, que a gente sabe que as chuvas estão prejudicando bastante todo mundo. As estradas do interior abriu muitos borrachudos, muito olho d'água no meio das estradas boas, que tinham cascalho natural, e abriram borrachudos porque a umidade brota de baixo, porque o excesso hídrico está muito grande no solo. Daí isso aí a gente fez no intuito de garantir o direito de ir e vir de todos, porque que nem aconteceu na mineração ali, trancou vários caminhões atolados ali em 2 pontos, né?
e acabou que a comunidade não pôde passar. Se não tivessem puxado tanta madeira durante aqueles dias de chuva, não teria ficado tão braba a situação como ficou. A gente entende que todo mundo precisa trabalhar. E o que está nos prejudicando mais é as empresas que vêm de outro município, usam cachoeira só para cruzada, estragam tudo as estradas e não arrumam. A cachoeira está no estado de emergência, a gente sabe da situação. É ponte sendo levada por enxurrada, é enchente atacando estradas. A equipe da Secretaria do Interior não é grande, não consigo atender todos os pontos ao mesmo tempo. Daí a gente tem que priorizar aquelas questões dos corredores que estão sem saída, né? Porque o pessoal precisa sair de casa. Daí tem outras estradas que têm acesso secundário, que nem a mineração, a Lomba Grande, a Estrada de Santana, que acaba que a gente não consegue dar uma atenção maior ali, porque a gente tem as questões dos corredores que não tem saída e é prioridade, que as pessoas podem adoecer, precisam sair. Sobre os prejuízos às empresas que precisarem deixar de operar nos dias chuvosos, a secretária responde, abre aspas, não precisa fechar a empresa, é somente aproveitar os dias de tempo bom para fazerem depósito de madeira nas suas empresas. Não chove todos os dias, outros municípios fizeram e estão respeitando. Fecha aspas. Nós vamos seguir acompanhando também a execução, desse decreto, se ele será respeitado por quem trafega pelas estradas de interior aqui do município de Cachoeira do Sul. Bom, e a gente muda a nossa pauta agora para falar de saúde. A semana está começando, né? Ninguém merece se já começar a semana sentindo algum tipo de dor. Recém acabou o fim de semana, né? É bom quando a gente começa de bem com a vida, de bem com a nossa saúde, sem nenhum tipo de dor. Pois o fisioterapeuta William Rosa está chegando para dar aquelas orientações sobre cuidados com o corpo e também com alívio de dores. Hoje ele fala da artrite. Nós vamos aprender juntos sobre essa inflamação. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa semaninha de chuva aí, né? Para conversar mais um pouquinho sobre saúde, né? Como eu já disse para vocês anteriormente, tudo que tem o sufixo "it" quer dizer que tem algo que não tá legal. Quer dizer que tem uma inflamação, tem alguma coisinha ali que não tá bem. Com artrite, então, é a mesma coisa. Então, a artrite tem a ver com uma inflamação nas nossas articulações. Cotovelos, ombros, joelhos, tornozelos, enfim, quadril. Quer dizer, então, que nós temos algo que não tá jóia ali, tá? Essa artrite, então, ela tem diversos modos, diversos tipos, né, de nos acometer. A mais famosa seria a artrite reumatoide, que ela é proveniente de uma doença reumática, tem uma inflamação ali nas articulações, vai nos gerar dor e vai nos incomodar, tá? Mas nós podemos citar também a artrite psoríatica, que vem de uma doença chamada psoríase, que são aquelas manchas avermelhadas na pele e tudo mais. Em decorrência dessa psoríase, a gente pode vir a gerar um quadro de artrite, tá? Também temos a artrite séptica, que seria essa inflamação na nossa articulação lá em decorrência de um contato com alguma bactéria, né? Então a bactéria ela fez um contato com o nosso corpo e aí secundariamente ela acabou gerando um grau de inflamação nas nossas articulações, ou até primariamente, independente. O que eu quero dizer é que ela pode ser em decorrência de alguma outra inflamação que nós tivemos. Tem também a artrite gotosa, então, que vem de uma doença chamada gota. Quem aí nunca ouviu falar da gota, né? Que é um acúmulo de ácido úrico no nosso organismo que vai estar gerando essa inflamação na nossa articulação. Mas e aí, William? No nosso último encontro nós falamos sobre artrose. Qual é a diferença da artrite para a artrose? Então, basicamente a artrose ela é um desgaste nas nossas articulações que está atrelado ao uso. Então, como eu já disse no programa anterior, está lá usando, as nossas articulações estão funcionando, com o tempo ela vai sofrendo um processo natural de desgaste, o que todo mundo vai ter, e a gente acaba sentindo alguma dorzinha, algum desconforto lá. Artrite não, artrite ela é uma dor articular proveniente de uma inflamação, tá? Deixando bem claro, artrose desgaste, artrite inflamação. Elas podem até ser parecidas no que diz respeito à dor. Por exemplo, assim, vai dormir, vai acordar enrijecido, vai sentir dores articulares sem ter um motivo aparente. Por exemplo, assim, teve um dia lá
tranquilo, trabalhou, tudo mais, mas aí chegou em casa e está com dores articulares, mesmo ficando sentado a maior parte do tempo. Pode ser um indício de artrite ou de artrose. E aí, o que eu faço agora? Como é que eu melhoro disso aí? Gente, assim, primeiro, o mais importante de tudo, tenha um acompanhamento com um profissional. Descubra qual é o motivo que essas articulações que te doem por qual motivo elas estão te doendo. Descubra se é um grau de artrite ou de artrose. Primeiro a gente separa para saber o que está acontecendo. Tem o tratamento medicamentoso, porque a gente vai precisar controlar essa inflamação, vai precisar controlar no exemplo da artrite gotosa, esse acúmulo de ácido úrico no organismo. E, muito importante, manutenção do corpo em atividade. O exercício físico segue sendo importante. O exercício físico, como eu já falei para vocês, é um anti-inflamatório natural. Então, gente, peguem esses exercícios que a gente vem trazendo aqui para vocês nos programas anteriores e continuem usando, acreditem, porque só assim as articulações vão estar se lubrificando, que nem eu já disse para vocês em programas anteriores, vão estar se movimentando, não vão estar ficando ressecadas e por esse meio a gente vai estar gerando uma sensação de analgesia, uma sensação de bem-estar para o nosso corpo e por esse meio aí a gente vai estar encontrando uma melhor qualidade de vida, tá, gente? Então, espero que eu tenha sido útil, espero que vocês tenham entendido o recado, tá? A atividade física segue sendo muito importante em casos de artrose ou em casos de artrite. A gente precisa de uma orientação médica, a gente precisa saber os motivos que estão nos levando a sentir essas dores e não tem segredo. Depois disso a gente trata, o que tiver que fazer a gente faz para a nossa saúde ficar lá adequada, tá bem? Era isso por hoje, um abração e nos vemos no próximo encontro. E aí, gostou das dicas do Doraqui, Dorali? Você também já teve que enfrentar aí alguma situação como essas mencionadas pelo William? Tem uma dúvida? Gostaria de ter a sua resposta também aqui na telinha da TV Novo Tempo? Uma dúvida sua respondida aqui na TV Novo Tempo do Doraqui, Dorali? Mande pra gente a sua dúvida, porque a gente também pode trazer resposta para você. 51997697129 é o número do WhatsApp para você enviar um questionamento ou fazer uma sugestão de um conteúdo, tá bom? Gente, a Ubra divulgou os números da cesta básica do mês de agosto em Cachoeira do Sul. O acréscimo em relação à última pesquisa foi de 0,67%. A banana e o pão francês foram os itens que mais subiram. A cesta básica em Cachoeira do Sul cresceu R$ 3,00 na comparação com o último mês. Quem indica isso é o levantamento da cesta básica realizado pelo curso de administração da Ubra Cachoeira do Sul. A coleta de dados ocorre em 6 estabelecimentos supermercadistas. O valor médio ficou em R$ 533. Se for levar em conta a busca por produtos mais baratos em cada supermercado, o valor é ainda menor, R$ 396. Batata, açúcar e óleo de cozinha foram os que mais reduziram os preços nesse período. A maior elevação foi da banana, 13%. Dos 13 produtos pesquisados, 7 tiveram aumento de preço e 6 tiveram redução. A cesta básica de agosto de 2023 corresponde a 40% do salário mínimo. Os dados da pesquisa Cesta Básica de Cachoeira do Sul revelam que o valor desta chega a R$ 533, valor menor do que o revelado na pesquisa de Porto Alegre, apresentando uma diferença abaixo de R$ 227. E o jeito é sempre pesquisar, né? Tentar achar ali o preço menor, preço que caiba no bolso. Entretanto, tem alguns produtos que não tem jeito, né? Eles terminam subindo em todas as redes de supermercados. Vamos agora para a telinha, tem mais recados da nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo por aqui para fazer parte do Telejornal NT Sul, para comentar as reportagens, para sugerir também um assunto, para contar algo que está acontecendo aí onde você está. Muitas das nossas reportagens nascem diariamente desse nosso contato com o telespectador. Você que está aí no seu bairro, na sua rua, na sua casa, né? E percebe também o que acontece no dia a dia, pode sugerir, pode contar um assunto e a nossa equipe está aqui a postos para apurar, para buscar informações
e assim a gente vai fazendo esta grande troca de informações todos os dias na telinha da TV Novo Tempo. E para você participar, você pode mandar aí o seu recado no nosso WhatsApp 51996971129. Eu converso às vezes com algumas pessoas que dizem assim, poxa vida, Daniel, mas eu não consigo mandar mensagem no WhatsApp, né? Especialmente às vezes quem tem um pouquinho mais de idade, tem um pouquinho de dificuldade para mexer com o telefone. E aí eu sempre dou aquela dica, né? Pede aí pro netinho, pro filho, pra filha, para mandar o recadinho pra gente, a gente recebe sempre aqui com carinho, tá bom? Então, 51997697129. E dá para escrever também nas lives, no Facebook e no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente aí nas redes, comentando também as reportagens que estão no ar. Vamos para a telinha? Rosita da Fonseca está participando com a gente de Várzea Grande, Mato Grosso. Sou de Cachoeira e moro em Várzea Grande. Aqui está 40 graus. A previsão é que faça 43 de tarde. Um calorão. Um abraço a todos do NT Sul. Obrigado, Rosita, pela participação. Realmente não tá fácil, né? Muito calor. Brasil afora. Rio Grande do Sul está sendo a exceção, mas também com seus problemas relacionados a esses fenômenos climáticos. Muita chuva por aqui, né? Mas muita força aí para ti e para todos os amigos em Várzea Grande, no Mato Grosso. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. Não tem aqui o nome do telespectador, mas vamos aqui ao vídeo. Olha o estado da rua Antônio Gomes de Campos. Esse vídeo foi gravado há um mês e hoje está ainda pior. Muitos buracos, né? Realmente aí Antônio Gomes de Campos está precisando de uma atenção especial da Secretaria de Obras aqui em Cachoeira do Sul. Olha a quantidade de buracos, né, nessa rua, uma buraqueira só. Muito obrigado aqui à nossa audiência por relatar também essa situação, que vem ao encontro do que a gente mencionou aqui no quadro Responde Aí, essas ruas que não têm o pavimento, que não tem calçamento, com a chuva. Bom, elas estão realmente com muitos problemas e vai ser necessário, sem sombra de dúvidas, mutirões por parte do poder público para recuperar essas vias, né? Quem mais? Maria Irene está participando com a gente. Hoje os parabéns vão para o meu esposo Vilmar, amigo e companheiro. Deus abençoe sempre. Feliz aniversário para ele. Manda aqui a mensagem a Maria. Então, parabéns ao Vilmar. Felicidades, muitos anos de vida. Um super abraço de toda a nossa equipe aqui do Telejornal NT Sul para vocês, viu? Quem mais? A Juliana Martins está participando. Gostaria de saber que cobra é essa. Doutor Salomão pode informar? Ela tentou dar um bote na enchente aqui na minha casa, conta a Juliana. Poxa vida, Juliana. Ela tirou a foto aqui então e mandou pra gente. E nós vamos buscar a resposta aqui com o Dr. Edson Salomão, que apresenta o quadro Vida Animal às sextas-feiras aqui no Telejornal. Obrigado, viu, Juliana, pela participação com a gente. Quem mais? Juliana também participando aqui. Gostaria de parabenizar meu pai, meu herói, que está completando mais um ano de vida hoje. Feliz aniversário, paizinho, te amo, diz aqui a Juliana. Parabéns para ele, né? Muitos anos de vida, certamente não faltou celebração e comemoração aí por parte de toda a família. Temos mais recadinhos? Temos um vídeo aqui da Rafaela. Chuvinha muito calma aqui no bairro Quinta da Boa Vista. Tempo encoberto, né? Aqui no município de Cachoeira do Sul. Chuva caindo, portanto, neste comecinho de semana, com previsão de chuva até quarta-feira, né? Então a gente ainda vai ter que aguentar essa chuva toda mais alguns dias por aqui. O Telejornal NT Sul vai ficando por aqui nesta segunda-feira. Outras informações você pode conferir nas nossas redes sociais, especialmente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Continue na companhia da TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar amanhã, na terça-feira, ao meio-dia. Tudo de bom para você, até amanhã, tchau!